Hoje é dia de Marvel, bebê. E aí, Cataldo? Beleza? Gente. Caraca aí. Tá chegando, as férias estão chegando. Férias não, né? Recesso, né? Finalmente. Caraca aí. Tá quase lá. Dá pra ver a luz no fim do túnel. Dá pra ver a alegria, a felicidade. Não é não? Ai, ai. Hoje é dia de Marvel. Hoje é dia de Estados Unidos. Ai, então, acho que já dá pra gente começar a falar algumas coisas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas relações políticas, algumas relações geopolíticas que, cara, olha que presença maneira, cara. Carlos Deus está na minha página. Agora eu posso morrer em paz. Olha só que coisa linda, que saudade desse homem. Então, e aí, Fê, tudo bem? Então, vocês devem estar acompanhando, talvez um pouquinho, a política mundial aí, e repararam que nós tivemos o encontro do G20 em Osaka, né, no Japão, e esse encontro foi marcado por algumas situações inusitadas, como, por exemplo, nós tivemos a conclusão da relação entre Mercosul, da novela entre Mercosul e a União Europeia, né, firmando aí um acordo de livre comércio, né, lembrando que os Estados Unidos não faz parte nem da União Europeia e nem do Mercosul, né, ou seja, uma relação interessante aí dos países sul-americanos com a União Europeia. E também nós vimos que existiram algumas pressões políticas, alguns atritos políticos envolvendo o Brasil e envolvendo também os Estados Unidos, principalmente na questão ambiental e na questão de produção de bens primários, né? E a ideia da gente fazer a live de hoje, ela envolve alguns pontos interessantes, né? E aí, galera, cara, só gente que eu gosto. Então, a primeira coisa interessante os Estados Unidos vão fazer aniversário de independência dia 4, né? Essa semana. Então vocês vão ver, acompanhar nos noticiários que, cara, o dia da independência, né? O Independence Day deles, ele é um dia muito importante para o povo americano, né? Ele é literalmente o dia que marca a exaltação de tudo que significa os Estados Unidos. E aí, como a gente está na semana da independência dos Estados Unidos, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: por que não falar um pouco dos Yankees, né? Por que não falar um pouco dos Estados Unidos? E, na verdade, eu pensei em falar um pouco sobre a Guerra Civil, né? Uma saga da Marvel, talvez até eu fale um pouquinho hoje, né? E só quero saber de Stranger Things. É uma boa estratégia, é uma boa tática. E aí, o que acontece, cara? A primeira coisa que me veio à cabeça foi uma fala justamente da saga da Guerra Civil, né? Dos quadrinhos, né? Da HQ. Tem uma parte em que o Capitão América e o Homem de Ferro, né? Eles estão em um dos conflitos, né? A porrada está estancando entre os dois. E aí o Capitão América dá os argumentos dele sobre o posicionamento que ele tinha na Guerra Civil. Posso falar daqui a pouco sobre isso, se vocês toparem. E o Homem de Ferro fala assim pra ele, que é o que me fez pensar o porquê do Capitão América na live de hoje. Ele fala o seguinte: você é o Capitão América, você é a bandeira, você sempre vai estar certo porque você é a América. E aí meio que ele fala isso de uma forma bem retórica, ou seja, não tem uma contrarresposta a isso. Capitão América só, ok, legal, ego de leonino, maneiro. E aí, o que acontece? Tá, tudo bem, mas eu quero ser pressionado a falar, hein, gente. Então, o que acontece, cara? Acontece que o que realmente são os Estados Unidos? O que realmente configura os Estados Unidos enquanto país, né? Eu já vi em alguns textos, né, alguns pensadores, tanto da história quanto da geografia, como o Harvey, quanto o Milton Santos, né? Esses caras sempre colocaram a figura da globalização e a figura dos Estados Unidos como uma figura meio que poderosa o suficiente para conseguir impor, quase que de uma forma fundamentalista,
o que eles entendem enquanto política mundial, o que eles entendem enquanto domínio de nações sobre nações, no caso deles sobre qualquer outro, né? E aí, mais uma vez, onde é que entra o contexto do Capitão América? Então, para a gente conseguir chegar no Capitão América, a gente precisa pensar em algumas coisas que levam a existir a criação do Capitão América, né? A primeira delas é a seguinte: quando a gente pensa em formação geopolítica dos Estados Unidos, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que os Estados Unidos configuram enquanto nação, enquanto povo de uma nação, com a marcha para o oeste. Os Estados Unidos concluem em 1776 a sua independência, né, em 4 de julho, né, o George Washington, né, o Padinho Washington, antes de fundar o El Chan, ele fundou Washington, né? E aí o que acontece? Acontece que quando a gente tem lá a formação da Constituição dos Estados Unidos, os princípios que existem daquela Constituição, que foi, enfim, bastante alterada ao longo da história, mas eles não passaram pelo processo que o Brasil passou, de ter 72 constituições diferentes, cada uma inspirada num país diferente, com valores diferentes, com apelidos diferentes. A Constituição americana é a Constituição americana, ponto, sacou? E nem americana, é estadunidense, né? E aí, dentro dessa lógica, dentro desse questionamento sobre a formação deles, quando eles firmam a Constituição, o Pacto Constitucional, ele é baseado nos ideais iluministas, nos ideais da Revolução Francesa. O liberté, igualité, fraternité, ou seja, a configuração deles enquanto território, enquanto ideologia política, é baseada em princípios iluministas, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. A questão é que, quando eu tenho essa fundamentação, né, então, existe um debate sobre Constituição e Carta de Declaração de Direitos, né? Uma declaração de direitos, ela pode ser constituída como parte de um embasamento constitucional, né? A Constituição trata dos direitos civis como um adendo, né? Ela trata também de todos os outros conjuntos de leis, sendo geralmente os primeiros parágrafos, os primeiros artigos da Constituição, a base do fundamento dos direitos humanos ou dos direitos civis dentro daquele território. Então é meio que uma coisa em interseção, né? O que acontece? Acontece que quando os Estados Unidos se fundamentou como país e conseguiu aquela carta de independência, ele não criou uma independência forjada no pensamento de um acordo comercial ou de um acordo político, como aconteceu aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil foi um acordo de cavalheiros a formação da independência. Nos Estados Unidos eles conseguiram na base da guerra, na base da porrada. Mel Gibson lá caindo na porrada com todo mundo, né? E aí, Rodrigo, beleza? Aí já o Brasil, canal bolado, hein? E aí, o que acontece? Acontece que, cara, é uma parada muito louca, porque eles conseguiram na base do sangue a independência, fundamentaram a independência com base na Revolução Francesa, nos valores iluministas, né? Então, quando eu tenho essa Constituição sendo desenvolvida nos Estados Unidos, eu já tenho 2 valores principais. O primeiro é o valor iluminista, como eu falei, e depois eu tenho a formação de um território conquistado, né? E quando tem território conquistado, existe uma outra versão sobre como eles são nacionalistas. Eu tenho nacionalismo a partir da conquista, eu não tenho nacionalismo a partir de um acordo. Eu não criei o meu nacionalismo, eu conquistei. E isso pesa muito no pensamento dos Estados Unidos e também no Capitão América, que a gente vai falar daqui a pouco, né? No século XIX, a gente tem 2 outros eventos que são importantes. O primeiro deles é a marcha para o oeste em si, tudo bem, e depois a expansão externa deles, lá na década de 20 do século XIX, né? Que é a doutrina Monroe, que é aquela que a galera do ensino médio já repetiu 585 mil vezes, né? Que é a América para os americanos. O negócio que a marcha para o oeste é importante para a gente configurar outras partes do pensamento estadunidense. Uma delas é a partir de uma política chamada de Destino Manifesto. O Destino Manifesto, ele prevê que existe uma missão divina para o colono às Américas, né, esse ascaraseado. Qual é a missão divina? A missão é que aquele indivíduo ele vai povoar as Américas com ideais. E os ideais são de levar não apenas a palavra de Deus ou a palavra sagrada, mas de mostrar que aquela terra é uma terra sagrada. Ela é uma terra propensa àquele novo colono. É uma terra de liberdade para ele, né? E além disso, existe uma outra lei chamada de Lei de Terras. A Lei de Terras, né, a Homestead Act, ela é uma lei que garante ao novo colono um espaço de terra. Ela garante àquele novo colono
um volume de terras, uma área em acres, se não me engano são 160 acres, né, para que aquele cara durante 5 anos produza. Se ele conseguir manter a produção dele ativa, ele consegue fazer valor à terra. E aí nascem aí os dois outros valores que constroem, e isso é uma expressão calvinista. Então é quase como uma pré-determinação dos povos, né? Não é nem uma autodeterminação, é uma pré-determinação porque o cara ainda não chegou, né? Depois que vira autodeterminação. E aí, o que acontece, cara? Acontece que os Estados Unidos criam duas visões, além daquela visão iluminista, além da visão belicista. Dentro da ideia do Destino Manifesto, ele entende um conceito chamado de sacralidade da Terra. A geografia da religião, né, que é uma geografia desenvolvida por uma senhora chamada Zeni Rosenthal, da UERJ, por sinal, ela entende que existem espaços dentro da religião. O espaço do sagrado e o espaço do profano são espaços mediados por aspectos que envolvem não apenas o costume religioso, mas as práticas da religião em si. Quando eu trato a nação como sagrada, quando eu trato o solo daquela nação como uma área sagrada, uma área propensa como é que se diz? Propensa ao meu uso, ao meu desenvolvimento, cara, é Deus que está me mandando para lá. E, cara, Deus é irrevogável, não existe nada que possa combater Deus. Lembra que eu estou pensando como um cara ali, né? E aí, quando eu tenho todo esse processo, repara que quando eu tenho o Homestead Act, eu tenho valores que envolvem a meritocracia. Você tem aquela terra que eu estou te dando, né? E dentro dessa terra que eu estou te dando, você vai ter que produzir. Se você produzir, a terra é sua, parabéns. Se você não produzir, cara, só lamento. Alguém vai produzir. Tem uma ferrovia que tem uma porrada de imigrantes chegando até esse territóriozinho, essa parte da fronteira retangularzinha dos Estados Unidos, né? Você pega os estados no meio dos Estados Unidos, né, nas planícies centrais, que são divididos geometricamente. Aí você tá, Barulho, mas onde é que entra o Capitão América nisso? Então, acontece, eu vou voltar na Guerra Civil, tá? Que eu vou falar de Guerra e Secessão, a gente vai fazer uns paralelos legais, porque agora eu tô empolgado. Então, acontece que os Estados Unidos projetou todo esse poder interno e com isso conseguiu constituir uma boa parte do que faz os estadunidenses, né, andarem fantasiados de bandeira no meio da rua. O que faz com que essa semana vire uma grande parada nacionalista nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, cara, o 7 de setembro nada mais é do que uma porrada de militar indo para Presidente Vargas, marchar, ou para Avenida Paulista, marchar, ou para o Ipiranga, dar meia dúzia de grito, e acabou. Ou seja, nós não temos a galera fantasiada de verde e amarelo. E o pior de tudo, os valores de verde e amarelo aqui do Brasil acabaram se transformando em qualquer coisa, menos na figuração nacionalista que os estadunidenses têm. Houveram tentativas nos últimos anos, né? O problema é que acabaram sendo tentativas frustradas, porque elas não foram vinculadas pelo nacionalismo em si, mas ela acabou sendo vinculada pela polarização política. O cara que é democrata nos Estados Unidos vai usar bandeirinha, o cara que é republicano vai usar bandeirinha. O cara nasceu nos Estados Unidos, ele é empurrado a ser nacionalista. Aqui no Brasil, nacionalismo é um termo só para poder justificar um ato, né? É quase um termo de polarização, né? Então, acontece que dentro dessa questão, os Estados Unidos se consolidam como uma potência continental, né? O Canadá, a independência canadense acaba se transformando num reflexo da independência dos Estados Unidos, né? O México, tadinho, né? Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? Ele perde fronteira, perde território, ele é dominado por Polk, né? Que acabou virando um presidente dos Estados Unidos, não tem a menor chance, né? O Rio Grande vira a fronteira, que divide os dois, o resto é fronteira geométrica, né? Por aceitação no México, até por convencimento, no caso. E, cara, vem se me orientando. Imagina, cara, que honra. Então, e aí, o que vai acontecer? Os Estados Unidos lança, né, nessa virada do século XIX para o XX, a consolidada Marcha para o Oeste, ferrovia de ponta a ponta, cowboys do Red Dead Redemption já dando tiro para lá e para cá, né? Então, quando eu tenho tudo isso acontecendo, cara, o Velho Oeste já está consolidado, já começam a aparecer os Texas Rangers, e aí, cara, aparece uma parada muito louca, porque agora eu preciso criar o Big Chic, eu preciso criar uma política de domínio na América Latina, né? E quando eu criei essa política de domínio da América Latina, lembra daqueles valores da determinação, lembra daqueles valores que envolviam o controle de território, que envolvia a sacralidade da terra, a missão dos Estados Unidos, Deus salve a América. Brother, isso tudo vai em massa. A política do grande porrete tem um viés militar,
né? A Aliança para as Américas do Kennedy, muitos anos depois, tem o viés meritocrático, ou seja, você segue o nosso princípio, logo eu te dou biscoito, né? Biscoito vulgo investimentos diretos, né? Nós temos durante a Guerra Fria a mesma coisa acontecendo, os Estados Unidos lançando os valores democráticos em países que não aceitam, enfim, nem um lado nem o outro, né? Valores democráticos vulgo ditaduras. E aí, antes disso, né, antes de a gente chegar nessa bola de neve gigantesca, a Segunda Guerra Mundial virou um marco para os Estados Unidos. Repara, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tiveram como palcos principais a Europa. Os Estados Unidos estavam muito bem obrigado. Eles tinham desenvolvido o Fordismo, eles tinham desenvolvido um projeto de crescimento econômico, né? Em 1939, e aí, tudo bem? Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos é perfeito, é um campo perfeito. Sabe por quê? Teve a crise de 29, passaram-se 10 anos da crise de 29. Os Estados Unidos precisava de um novo projeto de crescimento econômico. A gente chama esse momento de New Deal, um novo acordo. Depois, 10 anos depois do New Deal, a gente chama isso de keynesianismo. Bem, até então era só New Deal mesmo. Tudo bom? E aí, o que acontece? Acontece que, no meio dessa confusão toda, os Estados Unidos, ele acaba participando da Segunda Guerra Mundial, primeiro como um parceiro comercial, né? E depois, a partir de um lado, né, dos aliados. Mas o problema é que o estadunidense saiu de uma crise econômica, né? A galera estava de boa, estava tipo comprando os bagulhos, já estava tendo muscle car, picape, sabe? A galera estava comendo, sabe, espinafre do Popeye, a galera estava feliz, sabe? E aí quando os Estados Unidos entram na guerra, algumas coisas acontecem. A primeira delas é, nos Estados Unidos, haviam frentes políticas que eram totalmente a favor do eixo. Ford, por exemplo, era um deles. Ele achava a Alemanha o máximo, ele tinha discurso antissemita, por sinal. Né? Tanto que com 70 evraus anos ele ganha lá a honraria nazista, sabe? Ele ganha de aniversário, ganha a honraria de Hitler. E aí, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, os Estados Unidos estão vendo que é necessário criar uma nova fonte política. A Alemanha estava virando hegemonia na Europa e isso atrapalha os negócios. Né? A Volkswagen estava crescendo mais do que a General Motors. Então eu preciso dar um jeito de conter aquela ameaça. E para piorar tudo, eles estavam chegando perto da Rússia. O inverno estava chegando. Ou seja, a gente tinha alguns problemas ali acontecendo. Lembrando que quando eu falo inverno está chegando é porque está chegando perto da Rússia. Tá? A Rússia é um inverno e aí eu espero que você pegue a referência. O negócio é que, cara, eu preciso criar um incentivo para que o estadunidense vá para a guerra, para que o jovem americano vá para a guerra. Agora eu vou falar americano de deboche mesmo. Quando ele cria esse incentivo, o governo dos Estados Unidos começa a lançar fortes campanhas para poder incentivar vários veículos de mídia, como o cinema, como os quadrinhos, como as artes, para propagandear a guerra. Então era muito comum você ir pro cinema e aparecer lá, tipo, antes do filme começar, aqueles filmes meio mudos, meio zoados e tal, aparecia uma cena do cachorro que era escalado para poder ir para a Segunda Guerra, para poder ir pro fronte de batalha, para passar informação e salvar os Estados Unidos dos nazistas. Ou então aparecia uma propaganda para mostrar um moleque de 17 anos, de 18 anos indo pra guerra. Na verdade era 16. Né? Então se você tiver 16, lembra, em 1939 você podia estar indo pra guerra. E aí a Marvel criou o Capitão América. Qual era a capa do Capitão América? Um super soldado dando um murro na cara de Hitler. E quando ele dá um murro na cara de Hitler, ele era só um cara que dava porrada. Ele era só um soldado boladão que estava salvando o mundo. Né? E aí, cara, era Hitler com medo. Como é que eu faço? Aquele maluco que fica não sei o que, andava com aquele joelho reto e aquele bracinho de 45 graus, todo nervosinho, dava pulinho durante o discurso, tomando uma surra do Capitão América. Então, quando a gente tem essa construção do personagem, uma coisa fica bem óbvia na cabeça de muitos jovens estadunidenses. Cara, se eu for o cara que dá a surra no Hitler, eu viro Capitão América. Capitão América não voava, Capitão América não dava super salto na época, Capitão América não tipo, dava um ataque de teta e me resvalava bala, sabe qual é? Ele só tinha um escudo e era fantasiado de bandeira, era só isso. O negócio é que depois disso tudo, cara, a gente vai ter uma outra configuração. A ideia do personagem Capitão América começa a ser montada. E quando a ideia dele começa a ser montada, a gente consegue configurar alguns pensamentos. O primeiro é, o Capitão América é a bandeira. Repara, ele é religioso, ele é todo valoroso com a ideia de moral e bons costumes sob uma ótica cristã, certo?
Ele entende que quando está indo para determinado território, ele está carregando o peso dos Estados Unidos nas costas. Ele é um combatente, ou seja, a parte belicista eu acho que é bem explícita, não é? E ele defende em muito valores, não apenas liberais, mas sobretudo os valores constitucionais, democratas dos Estados Unidos. Isso quer dizer que o Capitão América é um maluco da liberdade, da igualdade, da fraternidade. É extremamente cômodo você ver em várias versões da Marvel o Capitão América passando o escudo para um negro, passando o escudo para uma mulher, passando o escudo para algumas minorias, porque quando o Capitão América, para asiáticos, por exemplo, ou na verdade latinos, quando o Capitão América passa esse escudo para esses grupos, quer dizer então que a gente está falando de um valor político, onde a América não é mais aquele espaço onde brancos dominam todo mundo. Mas você não vai ver um Capitão América indígena, tá? Não vai aparecer um Capitão América versão Nightwolf, não vai aparecer isso quando esse crossover, não, tá? A visão deles é legal, liberdade, igualdade e fraternidade, aceito que um personagem negro possa ter o escudo, mas indígena, brother, talvez isso vá pesar, sacou? Então, o Capitão, exatamente, Capitão América é heterotop, e aí o negócio é tipo, até aquele topetinho, né? Só falta falar que, enfim, o que acontece? Acontece que quando o Capitão América aparece nessa configuração toda, cara, o vilão dele é o Caveira Vermelha, né? O Caveira Vermelha é basicamente a fusão que a gente vê no tweet, né? Ele é um nazista de esquerda. E aí, qual é o negócio, né? Ele é a figura do cara que é altamente voltado ao pensamento fascista, né? E ao mesmo tempo ele tem a cromática vermelha. E aí, quando ele tem a cromática vermelha, a galera já conseguiu induzir o pensamento. Ou seja, eles criaram um vilão que é 2 em 1, né? Ele é um pacotão, né? Barulho, mas, poxa, e a ideologia por trás disso, cara, cagou. São 2 inimigos em um só. É um maluco que ameaça a vermelha, ele tem cara de caveira, não é bop, e ainda tem ideal nazista. Pronto, é só isso que eu preciso, né? Capitão América, obviamente, dá uma surra no Hitler, depois dá uma surra no Caveira. Maneiro, poxa, legal, fofinho, né? E olha só como é que é legal. O Caveira Vermelha era parte de um grupo chamado de Hydra. E aí o chamado do Hydra era tipo Hail Hydra, né? Para fazer referência, né, ao Hail Hitler. E aí o negócio é que quando ele cria a Hydra, a ideia é uma ideia de purificação, é um grupo eugênico, é um grupo que busca criar a supremacia racial, a supremacia do poder, né? E ele está inserido em todos os lugares. Guardem a ideia do inserido em todos os lugares. Pra galera que acompanhou a saga dos filmes dos Vingadores, do Capitão América e tudo mais, vocês devem ter reparado que a Hydra estava em todos os lugares. A ideia de ser a Hydra é que as cabeças dela estão inseridas em tudo. Elas estão no exército americano, na alta cúpula política, ela está dentro da SHIELD, ela está em qualquer lugar. Ou seja, você pode estar servindo a SHIELD, a América, mas no final das contas você está servindo a Hydra, né? E isso é uma analogia muito legal porque você consegue entender que, independente do sistema político, do sistema econômico, de qual poder que tenha, sempre vai existir um grupo muito mais extremo que todo o resto. Sempre vai existir um grupo que vai defender o poder de todas as maiorias sobre as minorias, considerando maioria o que ele entende como algo que domina o sistema, seja o grupo de branco, seja de determinado grupo religioso, seja de determinado grupo político, e a Hydra acaba sempre resistindo a todo esse processo, né? Então, olha só que pergunta maneira. A ideia da supremacista é o corporativismo, as ações individuais terem um impacto para a nação, certo? Aí é que está um outro valor. Quando o Capitão América aparece, sendo ele o Capitão América, a América humana, ele não age como um indivíduo, ele age como América. Ou seja, quando ele segura aquele escudo e faz aquela cara de que tá carregando um grande peso, uma grande responsabilidade, cara, é um simbolismo perfeito para a gente conseguir entender que naquele escudo estão os valores e os ideais dos Estados Unidos, todos aqueles que eu falei anteriormente. Ou seja, existe uma ação individual que obviamente acaba interferindo na nação. Não imagina, o Capitão América ele sofre um acidente e ele fica deficiente. Não é ele que está deficiente, é a América, cara, é o símbolo dos Estados Unidos, né? No último filme, né, nesse Ultimato, até o próprio Falcão fala isso pro Capitão América. O mundo vai sentir falta de Capitão América. Não dá pra ver um mundo sem a América, sacou?
Olha que louco. E no caso do Caveira Vermelha, é aí que vai entrar o bug. No caso do Caveira Vermelha, os mesmos valores entram no processo. Porque o Caveira Vermelha é o símbolo desse individualismo, ou seja, ele é o símbolo da evolução, da força, da supremacia, ao mesmo tempo em que o Hail Hydra, ao mesmo tempo que todos aqueles gritos, os coros, a ideia de que todos seguem a mesma roupinha, geral igual, refletem o pensamento eugênico, refletem o pensamento supremacista, refletem o pensamento do darwinismo social. Aí você, poxa, Barulho, mas onde é que entra o mundo real? Durante toda essa confusão da Segunda Guerra e do pós-Segunda Guerra, o nazismo não desapareceu. Ele evoluiu, ele arranjou outras formas, surgiu uma nova cabeça do nazismo e do fascismo. A gente coloca o neo como prefixo para conseguir entender que essa hidra não desapareceu, né? E aí, no ano passado, tal como nesse ano, aconteceu uma cena interessante. A Marvel, como vocês sabem, renovou os quadrinhos. A DC também renovou. E aí um dos quadrinhos mais polêmicos que colocaram foi o Capitão América, né? Depois de uma missão, ele acaba fazendo uma cagada, né? Ele dá uma traída. Ele olha com cara de malvadão pra trás, né? Um maluco todo ferrado. E fala assim, Hail Hydra. E ele fala, tipo, com o dente rangendo, sabe qual é? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê um plot twist do filme do Ultimato, onde o Capitão América, para conseguir uma das joias do infinito, ele fala pra galera que ele sabia que era da Hydra, né? Ele descobriu no Capitão América, no Soldado Invernal, né? Lembrei. E ele fala pra galera da Hydra, Hail Hydra. A galera fica assim, caraca, mano, Capitão América da Hydra, que louco. Né? Um plot twist duplo, né? Porque bate com o quadrinho e ainda bate com o roteiro e bate com os filmes anteriores. Ou seja, aquele momento que, enfim, eu tive um treco quando eu vi esse filme. E aí, todas as vezes que eu vi esse filme, que eu não vou contar quantas foram, porque eu não quero biscoito. O que acontece? Acontece que, cara, como é que são os Estados Unidos hoje? Qual é a visão que a gente tem sobre os Estados Unidos? A gente sabe que existe uma polarização, a gente sabe que existe aí uma figura de democratas contra republicanos, os demais partidos não são tão fortes, os movimentos sociais que têm força partidária são até mais poderosos do que partidos menores, como por exemplo o alt-right, como o movimento negro dos Estados Unidos, o movimento LGBT, como o próprio Ku Klux Klan, ou seja, nós temos vários movimentos, os novos panteras, né? Que existe um grupo de novos panteras negros, né? Cara, panteras negras, perdão. E aí, todos esses grupos, cara, eles têm uma influência. Quando começa a corrida eleitoral, por sinal está recomeçando nos Estados Unidos, ocorre uma polarização. Quem passa a ser o escudo do Capitão América? Quem passa a ser, de fato, o Capitão América? E aí, o questionamento que eu vou botar para vocês é o seguinte. O questionamento é, nós temos essa dicotomia de republicanos e democratas. Ela não é nova. Tanto na Guerra de Secessão, quanto na polarização política a partir de Barack Obama nos Estados Unidos, né? E aí depois com Trump versus Hillary, a gente consegue ver algumas coisas semelhantes. Enquanto o Capitão América, ele sempre foi o cara dos valores políticos, dos valores identitários da Constituição estadunidense, ainda que um militar, né? O Homem de Ferro, que era o rival dele na saga da Guerra Civil, ele era um empresário, rico, filantropo, gênio, etc e tal. E tinha uma armadura que é o preço de um país pequeno. Os valores do Homem de Ferro são valores altamente vinculados ao republicanismo. O Homem de Ferro, ele era a figura do republicano. É aquele cara que veste a carapuça de bem, faz muito conceito conservador, tem os seus vícios, né? Ele é o cara que mostra o resultado do modo de vida americano. Né? Ele é o sonho americano. Né? Enquanto isso, o Capitão América ele está no fundo ideológico ainda. O Capitão América ele é uma metáfora da ideologia do pensamento político dos Estados Unidos. Né? Ou seja, ele é o sonho democrata. De um lado, a realidade republicana. Do outro lado, o sonho democrata. Né? Então, os valores republicanos, né, atualmente, né, porque eles inverteram. Após Lincoln, democrata virou republicano, republicano virou democrata. Né? Os valores democratas, ou pelo menos as principais correntes políticas democratas, são os que se aproximam de uma direita econômica, não existe uma esquerda econômica, de uma direita econômica defendendo valores sociais progressistas. Pelo menos a maior parte da bancada democrata é assim, mas existem democratas conservadores. E do outro lado, nós temos
a bancada republicana, que geralmente defende valores mais vinculados à burocracia política, né, quando eles são republicanos conservadores, e existe uma outra camada de republicanos que são vinculados ao pensamento liberal econômico, ultraliberal. Em ambos os casos, abelicismo, né? A bandeira democrata entende que a guerra é o último recurso, porém necessário. O republicano entende que a guerra é o primeiro recurso, porém obrigatório, né? O porém redundante. E aí o que acontece? O Homem de Ferro é isso. O Homem de Ferro, quando descobre a armadura e descobre o poder, ele vira guerra humana. Ele passa a ter o poder sobre o mundo, né? Ele passa a mostrar que a arma dele é a arma suprema. Capitão América não. Capitão América, ele só pô, deu treta, bora lá defender a América, sacou? Pô, não dá pra fazer outra coisa? Não, bora cair na porrada então. Isso acontece também no filme. No caso, no quadrinho, cara, a parada é muito mais violenta, porque existe uma polarização absurda dos lados. O Homem-Aranha fica de um lado para outro, né? No final ele fica do lado do Capitão América. Surge essa cena do Homem de Ferro falando que ele tem razão e tudo mais. E, cara, quando a gente faz o paralelo com hoje, não dá mais... Você não pode chegar pro Trump e falar, o Trump é o Homem de Ferro, Barack Obama é o Capitão América. Não dá, sacou? Os Estados Unidos se meteram em tantas maracutaias políticas, econômicas e sociais que o estadunidense está em busca de uma nova identidade, ele está em busca de uma nova característica do que o faz ser americano. É por isso que a gente está vendo que existe hoje uma congressista latina, notadamente de esquerda. É por isso que na corrida eleitoral do Trump contra a Hillary Clinton, o Bernie Sanders, que era um cara que era de Partido Socialista, o maluco foi perseguido pelo macartismo dos Estados Unidos, da caça às bruxas, né? O cara foi perseguido nos Estados Unidos, sabe? E o maluco também é de esquerda, ele é uma espécie de, sei lá, Plínio dos Estados Unidos. E, cara, é uma parada muito louca, porque os Estados Unidos hoje está conhecendo uma esquerda em um cenário onde o Trump é um político extremamente conservador e mais à direita e republicana. Ou seja, o Trump é como se fosse uma versão, deixa eu ver, vou sujar bastante, tá? O Trump é como se fosse uma versão dos valores que o Homem de Ferro sempre colocou, desprezando muitos elementos que fazem o que o Capitão América exista, pelo menos em relação aos valores de igualdade, os valores de equidade social e o tipo de público que defende o próprio Trump, né, os movimentos sociais que defendem, que são ultraconservadores. E ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, cara, ao mesmo tempo que a gente tem todo esse cenário de desigualdade política e econômica nos Estados Unidos, pelo tipo de aliança que os Estados Unidos têm hoje com camadas muito conservadoras, não dá para saber se o Capitão América está lutando pelos Estados Unidos, não dá para saber, Capitão América vulgo Constituição, tá? Não dá para saber se essa luta é pelos Estados Unidos, não dá para saber se essa luta é pela Hydra. Não dá para saber se ele está lutando hoje a favor dos grupos ultraconservadores que sempre comandaram os Estados Unidos, sempre tiveram muito peso político nos Estados Unidos, ou se a figura do Trump ou da política dos Estados Unidos de hoje é, de fato, algo de um novo nacionalismo. Não dá para saber. O Capitão América de hoje veste 2 uniformes. Pelo menos 2 uniformes. O Homem de Ferro de hoje pegou empréstimo para ter armadura. Sacou? Então ele garante a ideia de que é fortão, de que pode defender o mundo, que é o Big Brother, mas não tem dinheiro para isso mais, né? O Homem de Ferro hoje é um Homem de Ferro made in China e não mais made in USA. Então, enfim, acho que eu consegui dar uma pincelada em bastante coisa, né, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algum ponto? Assim, essa live ela vai ficar disponível no YouTube depois, tá? Como eu tenho toque, eu fico sempre olhando os comentários das paradas e tudo mais. Então, se vocês quiserem também tirar dúvidas por lá, se vocês quiserem comentar alguma coisa por lá também, cara, fiquem mega à vontade. Que eu tô aqui no Instagram, tô lá também, vou publicar esse vídeo acho que quinta ou sexta, tá bem? Vamos lá, quer dizer que a polarização que o Brasil vive é uma cópia do que ocorre nos Estados Unidos? Não, na verdade ela é uma tendência política global. Essa polarização está existindo no mundo inteiro, né? Não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas hoje nós temos direitas e esquerdas, progressistas e conservadores em todos os cantos do planeta, do Japão à Austrália, da Austrália para o Brasil, do Brasil para o Paraguai, Paraguai para todo mundo, tudo bem?
não tem mais dinheiro por causa daquela ideia de mundo unimultipolar? Cara, não chega a ser esse ponto, né? Eu tava até trocando uma ideia com alguns amigos meus que entendem de economia bem mais do que eu. E eu tava perguntando para eles o porquê que o sistema capitalista é um sistema tão endividado, né? Por que existem tantas dívidas públicas ou tantas dívidas externas? E aí a resposta que eu achei, a resposta mais coerente é: isso não importa do momento que não atrapalhe o próprio ciclo econômico. Ou seja, a ideia de você ser endividado ou não é indiferente do momento que você consiga fazer o capitalismo fluir, né? O deboche que eu fiz em relação ao Homem de Ferro ser de uma armadura made in China e não mais made in USA é justamente o fato de que esses capitais, esses fluxos de capitais estão indo para lá. Na verdade, a China já tem esses fluxos de capitais, ela já é o maior comerciante global, né? A gente conseguiu ver no G20 na sexta-feira, né? Essa sexta-feira, última sexta de junho, que, cara, os Estados Unidos teve que abrir uma trégua com a China porque não dá mais para lutar contra, não dá mais para impor o Homem de Ferro sobre a China, né? A China tem o Homem de Ferro deles agora. Então, como é que eu luto contra esse cara? Como é que eu boicoto a maior população do planeta com toda aquela estrutura política e econômica que eles têm? É muito difícil mesmo. Então, mais alguma, gente? Saideira? Última pergunta. Tá de boa, gente? Curtiram a live? Deixa de deixar os comentários, deixar os pontos, as críticas. Eu acho que eu também passei muito do tempo, porque eu me empolguei falando de Estados Unidos. Eu acho que eu vou abrir até uma live em algum dia desses para falar só sobre essas sagas, tipo, da Guerra Civil e tudo mais. Tá de boa? Qual dúvida? Fala aí, fala tu. Tá de boa? Não? Então, é isso, gente. Acho que foi. Caraca aí. Eu não faço ideia de quanto tempo durou essa live, mas enfim. É isso. Ah, então, tá. Aqui. Fala comigo, então. Tem uma borrachinha muito louca no pé desse negócio que eu sempre me perco. São que horas? 9h54. Eita. Caraca. Tá, posição do Obama. Em relação a isso tudo. Tá, vamos lá. A posição do Obama em relação a todo esse processo. Cara, em relação à política estadunidense, né? Então, qual seria a posição do Obama em relação a esse processo? Que tipo de Capitão América ou que tipo de Homem de Ferro ele seria, né? Ele é um democrata. Então, ele defendeu valores progressistas, né? O Barack Obama, ele é a imagem do progressismo. Quando ele lança a ideia do Yes We Can, cara, ele não só cria um lema progressista, ele cria praticamente um lema positivista, né? Nós estamos num cenário de crise, precisamos superar a crise, precisamos de capital, nós precisamos mostrar que a gente vai dar a volta por cima e vamos, né? Vamos superar, e nós podemos. A galera grita isso, bate no peito, ele recupera parte daqueles valores de fraternidade, porque a ideia é criar literalmente uma coalizão política. Só que o Barack Obama, cara, ele passa pelo mesmo problema. Um presidente, muito tempo atrás, passou também, um cara chamado de Lyndon Johnson, né? Deixa eu explicar o contexto para não ficar confuso. O Lyndon Johnson, ele foi o presidente pós-Kennedy, né? E o ministro de guerra do Lyndon Johnson era um cara chamado de McNamara, né? E aí o que acontece? Acontece que, tal como o Barack Obama, né, que tinha a Condoleezza Rice, né, que também era ministra dele de assuntos externos, os Estados Unidos estava inserido numa guerra. Na época do Johnson, a guerra do Vietnã. Na época do Barack Obama, a guerra do Iraque, né? E ambos tiveram a mesma proposta: nós vamos tirar os Estados Unidos da área de combate.
E a pressão popular foi absurdamente a favor disso. Caraca, a gente finalmente vai fazer isso. A galera dos anos 60, caraca, paz, amor, não sei o que, lá, Woodstock. E a galera de hoje em dia tô tweetando várias paradas legais. Barack Obama é pop, a Michelle Obama é diva. Caraca, vários memes legais. Maneiro. Ou seja, ele conseguiu recuperar em parte esse ideário. O problema é, não dá para sair de uma guerra se as camadas mais poderosas da política dos Estados Unidos não querem. Resultado, Barack Obama foi perdendo popularidade, força, capital, os projetos econômicos dele não funcionaram, houve um isolacionismo político dele, porque nos Estados Unidos, cara, se você não sabe vender o peixe dentro do Congresso, você vê bastante isso. Ah, cara, tem uma série da Netflix que fala disso. Como é que eu esqueci, cara? Tem um ator, aquele maluco tarado que saiu da série House of Cards. Então, e aí o que acontece? Aquele assediador babacão, né? E aí o que acontece? Acontece que, cara, tal como no House of Cards, Barack Obama foi isolado politicamente. E o pior, ele começou a se entregar nos próprios discursos. Isso enfraqueceu muita camada, a camada tanto progressista quanto democrata dos Estados Unidos. Isso deu força para duas oposições, a conservadora e a republicana. Então a gente tem a figura do Donald Trump, depois dele, servindo como o exemplo perfeito disso. Cara, se aquele sujeito que era o símbolo do progressismo não deu certo, eu preciso fazer os Estados Unidos voltar aos valores de antigamente. Make America Great Again. Vamos voltar. O outro questionamento que a gente pode fazer desse Great Again é, peraí, qual de novo, né? Again de novo, né? Como que a gente faz os Estados Unidos voltarem a ser o que era antes, se o que era antes era muito mais desigual, né? Antes em qual momento? Se eu sou negro, eu não quero que Make America Great Again seja dos anos 60 para trás. Se eu sou latino, eu não quero que seja, sei lá, agora. Se eu sou caraca, se eu sou asiático, a última coisa que eu vou querer é isso também. Ou seja, não existe. Se eu sou muçulmano, pior. Again, quando, cara? Quando havia islamofobia depois das Torres Gêmeas. Então, assim, é muito difícil esse conceito de again. Então, mesmo que o Trump tenha... exatamente, em relação aos LGBTs também, cara, a população LGBTQ+, ela começou a ter voz também nos anos 60 e 70. Ou seja, pra quem again? Né? Aonde que entra o again nesse processo? Então, o que o Barack Obama simbolizava foi perdido pelo poder político dos Estados Unidos e deu abertura para que Trump surgisse, né? É um cenário de polarização política não muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil. A Hillary Clinton não estava muito atrás, não. Ela era um Capitão América nervoso, tá? Defendia discursos progressistas, bonitinhos, liberais, mas ela nunca se afastou das camadas belicistas dos Estados Unidos. O apelido dela era de Senhora de Guerra. Então, tipo, pesado, né, gente? Então, acho que as perguntas foram respondidas. Gente, uma boa noite. Eu vou fazer também as lives durante as semanas de recesso, tá? Talvez sejam lives mais curtinhas, porque eu também preciso descansar, vocês também precisam descansar. Semana que vem a gente faz mais uma live. E é isso, gente. Grande beijo para todos vocês. Vou salvar aqui o vídeo para poder jogar no YouTube. Cara, valeu. Obrigado, gente. Beijo. Não promete live.